Meus irmãos, eu quero continuar falando com vocês sobre avivamento. Eu creio que nós, como igreja, estamos vivendo um tempo de avivamento. E uma das coisas que a gente tem que se perguntar é como permitir esse avivamento ganhar forma em nós. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? O que eu já faço que tenho que fazer com mais intensidade? E o que eu não faço que eu tenho que passar a fazer? Na verdade, avivamento é algo prático. Avivamento é algo que é efetivo, é dinâmico. E isso ganha forma na nossa vida. À medida que nós nos abrimos para isso, ou ele não ganha forma à medida que nós nos fechamos para isso. Então é fundamental que a gente saiba que o Espírito Santo está movimentando a igreja dele nesses dias. Você diz amém? Só que veja, Deus sempre tem algo novo para fazer. Sempre tem algo novo. E Deus quer encontrar pessoas renovadas para que Ele possa estabelecer algo novo. Deus não estabelece algo novo com gente velha. Deus não estabelece algo novo com pessoas com mente aprisionadas e com linhas de raciocínio velhas. Deus estabelece algo novo com gente de mentalidade renovada. A palavra vai dizer em Mateus capítulo 9, que não se deita vinho novo em odres velhos. A palavra também vai dizer que não se costura remendo novo em pano velho. Porque o pano velho se rasga. E porque o odre velho, ele se estoura, ele não suporta o vinho novo. Então, antes de Deus derramar um vinho novo sobre nós, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos transformar em pessoas novas. Você diz amém? Agora veja, a medida do que Deus tem para fazer é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Eu vou repetir isso. A medida do que Deus tem para fazer é muito superior à medida daquilo que nós esperamos. E sabe por que isso? 1 Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam Jesus de todo o coração? Sabe o que a palavra está dizendo, gente? Que Deus vai estabelecer em nós coisas que os nossos olhos não viram, coisas que o nosso ouvido não ouviu, coisas que não subiu ao nosso coração, Deus vai estabelecer nesses dias. Isso é o avivamento. Coisas de Deus sendo estabelecidas na terra em gente com mentalidade renovada. Isto é o avivamento. Então, a pergunta que nós queremos responder aqui nessa manhã é muito simples. Como o avivamento tomará forma em nós? Como ele vai tomar forma em nós? De 3 maneiras. Primeiro, o avivamento vai nos libertar de nossas tradições e costumes que nos impedem de agir na sintonia com o que o Espírito Santo está realizando. O Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está sinalizando, o Espírito Santo está dizendo para nós, está liberando recursos, ferramentas, graça, autoridade, ousadia sobre nós, mas tem uma coisa: se nós não formos libertos da nossa tradição e dos velhos costumes que a gente aprendeu, nós não vamos atuar na sintonia do Espírito. Nós vamos atuar numa sintonia totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abra comigo Atos, capítulo 10. E eu quero te mostrar o quanto isso era real na vida do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 9. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam,
sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E o Pedro viu o que, gente? E o que mais? Desse céu aberto descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. E esse lençol estava descendo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, e a voz dizia o que para o Pedro? A voz dizia o que para o Pedro, igreja? 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Este é o momento em que Pedro vai até a casa do centurião Cornélio, e a palavra diz que o Pedro só vai depois que ele tem uma experiência com Deus, onde ele recebe uma visitação. Na realidade a Bíblia descreve como um arrebatamento de sentidos, e Pedro, ele tem essa visão de um lençol descendo do céu para a terra, e dentro desse lençol todo tipo de animais, todo tipo de alimento que a lei proibia ele de comer. Em Levítico 11, não vai dar tempo da gente ler, e Levítico 20, 25, vai aparecer ali alguns animais que na lei dos judeus não poderiam ser consumidos. E é justamente esses animais que estão no lençol. Animais imundos perante a lei que Pedro aprendeu, perante o costume que o Pedro tinha recebido, perante a tradição na qual Pedro foi formado. Então Pedro vê aquele lençol descendo, e de repente, Pedro, ele ouve a voz que diz: levanta, Pedro, mata e come. Só que o Pedro, como bom judeu, o que ele vai responder para a voz? Negativo, eu não como isso, e não como por um bom motivo. A lei me diz que eu não devo comer esse tipo de animal. Esse tipo de animal não faz parte da dieta de um verdadeiro judeu, de alguém que anda segundo a lei de Deus, que ama a Deus de todo o coração. Não come isso que está no lençol. Então, em outras palavras, o Pedro deu uma justificativa, e vamos ser sinceros, irmãos, uma justificativa boa para não comer, sim ou não? Ele tinha motivo para não comer, sim ou não? Tinha, estava escrito na lei que ele não deveria comer. Só que Pedro, com essa resposta, ele estava dando uma argumentação religiosa ao que Deus estava falando para ele. Vejam, Jesus, ele tinha algo para ensinar para o Pedro, e eu posso lhe afirmar, o que Jesus tinha para ensinar para Pedro nessa ocasião, não era só sobre alimentos, era sobre vida e intimidade com o próprio Senhor. O Senhor não está dizendo para Pedro só sobre a dieta dele que deveria mudar, não era isso não, irmão. Jesus não está falando sobre o que deve ou o que não deve comer, e eu fico impressionado com isso, e eu sempre cito isso, onde alguns cristãos que leem a Bíblia ainda tem aquele tipo de pergunta: pode isso, pastor? Isso, pode? Como se relacionamento com Jesus fosse um jogo de regrinha: pode e não pode, deve ou não deve. Ouça, Pedro está ouvindo do próprio Senhor: eu estou te mandando comer. Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro tinha uma tradição, uma estrutura tradicional, uma estrutura religiosa, e isso estava impedindo Pedro de viver a plenitude do poder de Deus na vida dele. Irmãos, preste atenção em algo. Assim como Pedro, eu e você precisamos nos autoavaliar.
Porque pode ser que o Espírito Santo está fazendo algo, pode ser que o avivamento já chegou e a nossa estrutura religiosa, a nossa tradição está impedindo a gente de viver a plenitude de Deus nesses dias. Pode ser que eu e você estejamos, mas sabe, como é que é avivamento no meio da pandemia? Mas sabe, como é que é avivamento se eu estou desempregado? Sabe, como é que é avivamento se a minha família tem gente doente? Talvez a sua estrutura religiosa, a sua estrutura de religião, te ensinou errado o que significa avivamento. E Pedro está vivendo esse nível de experiência com Jesus. Jesus está dizendo para ele: Pedro, eu estou te mandando comer, rapaz. Eu estou te mandando comer. Interessante que o argumento de Pedro é muito bom, igreja, sim ou não? Era bom. A lei diz que eu não devo comer. E o Henrique falou algo muito interessante aqui no Experiência, no sábado retrasado. Ele disse que o religioso é bom de argumento, mas é ruim de arrependimento. Não é assim, gente? O religioso tem resposta para tudo, tem motivo para tudo. Diz a Bíblia isso. Mas Deus está falando, meu filho. Não, mas é que eu aprendi diferente. Problema da maneira como você aprendeu. Você é um vaso novo ou um vaso velho para Jesus? A tua mentalidade é renovada ou é uma mentalidade ultrapassada? Problema seu. Problema meu. Ou a gente crê que Deus faz novas todas as coisas, ou a gente lê isso na Bíblia e isso é balela na nossa vida, irmão. Esse modelo, esse formato de avivamento que cabe na caixinha dos homens não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Ele. Então, em primeiro lugar, o avivamento ganha forma quando a gente está disposto a se libertar das nossas tradições e costumes que nos impedem de agir na sintonia com o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está fazendo algo grandioso em nossos dias. Irmão, sintoniza, se conecta, se alinha ao que o Espírito Santo está falando. Pastor, mas a minha guerra, a minha luta, o meu problema, a minha dificuldade, fica tranquilo. A gente aprende isso domingo após domingo aqui. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Creia nisso. Segunda maneira do avivamento ganhar forma em nós. Nós precisamos associar o que Jesus está falando no presente com aquilo que Ele já falou onde? No passado. Veja, ao mesmo tempo que o avivamento é algo criativo, é algo novo, é algo que Deus estabelece em pessoas com mentalidade renovada, o avivamento também, ele está muito conectado a coisas que já passaram, a coisas que Deus fez no passado. E eu quero te mostrar isso aqui na vida de Pedro. Atos capítulo 10, agora o verso 16, acompanhe comigo. O versículo 15, projeta para nós, por favor, diz assim: segunda vez a voz disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. E o 16 diz que essa voz, ela repetiu isso para o Pedro, quantas vezes? Quantas vezes? Esse número na vida de Pedro é familiar, gente. 3 vezes a voz falou com Pedro. Preste atenção. 3 vezes perguntou Jesus para Pedro se ele o amava. 3 vezes Pedro negou Jesus. Então peraí, o Pedro para assim e fala: peraí, eu tenho uma estrutura religiosa, eu tenho uma tradição que eu recebi dos meus antepassados,
Eu sei que para um judeu é imundo comer esse tipo de coisa, mas a voz falou comigo 3 vezes? Isso é familiar. Isso é algo familiar para mim. Eu penso que Pedro, quando ouviu a voz a 3ª vez, ele falou: meu Deus, Jesus me perguntou 3 vezes se eu o amava. Quando Jesus apareceu, e isso aconteceu quando Jesus apareceu ressuscitado pela 3ª vez. E 3 vezes eu neguei Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 26, verso 34. Mateus 26, 34, vocês podem ler? 1, 2, 3. Veja, 3 vezes me negarás. Agora João 21, verso 17. Vocês podem ler João 21, 17. 1, 2, 3. Veja, é a 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro, 3 vezes Pedro nega Jesus, e isso acontece na 3ª vez que Jesus aparece ressuscitado. Olha o padrão. Então a experiência que o Pedro está tendo lá em Atos 10, 16 e 17, ele conecta com o que Deus falou com ele no passado. Irmão, sabe que um dos nossos problemas é que a gente é um povo de memória muito curta. A gente se esquece rápido que Deus fala com a gente, viu? Rápido. Alguns de nós nem se preocupam em anotar o que Deus está falando. Alguns de nós coça a cabeça e fala assim: é verdade, Deus falou algo comigo lá atrás, mas o que é que Ele falou mesmo? Nem se lembra o que Deus falou com você. E veja, o que Deus fala no passado, Ele confirma no presente, e Ele faz ganhar forma no futuro. Promessas do passado são confirmadas no presente e ganham forma no futuro. Quais são as promessas que Deus tem falado? Qual é a voz que o Espírito tem soprado nos seus ouvidos, no seu coração? Eu não me esqueço disso. Quando a gente ouvir a voz do Senhor, a gente não deve endurecer o nosso coração. Qual é a voz do Espírito que Ele já falou com você no passado? Que Ele só está usando hoje as nossas vidas para confirmar no presente? E essa voz que sinaliza algo que Ele quer realizar na sua vida no futuro, qual é a voz dEle? Deus está falando, igreja. A questão não é se Deus fala, a questão é se tem gente para ouvir. Será que tem gente disposta a ouvir? Será que tem gente disposta a tornar a voz de Deus algo tão importante? Como o Davi disse, que logo que ouviu as palavras do Senhor, ele escondeu no coração dele para não pecar contra Deus. Ele escondeu a palavra. Será que as palavras que são sementes poderosas de Deus, elas estão sendo escondidas na terra do nosso coração? Ou será que elas estão caindo à beira do caminho? Elas estão caindo entre pedregal ou entre os espinhos? Onde a palavra de Deus está caindo aí, quando ela chega? Você vai responder para você mesmo. Quando a palavra de Deus chega, onde ela cai? Cai num terreno bom, num terreno espinhoso, num terreno pedregoso, ou cai à beira do caminho?
O que nós percebemos é que Pedro associa o que Jesus estava falando com ele com algo que aconteceu lá no passado. Hebreus capítulo 1 e verso 1. A Bíblia diz que Deus antigamente falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Hebreus 1, 1. E Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas. E naqueles dias em que o escritor aos Hebreus estava escrevendo essa carta, naqueles dias, ele está dizendo assim: a nós falou-nos neste tempo, através do Filho. Através do Filho. Olha o que o escritor aos Hebreus fala: no passado, Deus falou com nossos pais por intermédio dos profetas. A nós, Deus está falando neste tempo por intermédio do Filho de Deus. Profetas do passado, Filho de Deus no presente. Tudo isso sinalizando que Deus tinha um destino para o povo dele. Irmão, Deus tem um destino para nós. Não picota a sua história, não recorta a história que Deus está escrevendo. Não pegue apenas os capítulos bonitinhos, aqueles capítulos que você mais gosta, aqueles capítulos que você mais se alegra. Pega os capítulos tristes, a aflição, a angústia, os desertos. Tudo isso faz parte de uma grande história que Deus está escrevendo. Em terceiro lugar, o avivamento ganha forma em nós, quando a gente responde em fé e obediência, aquilo que nós estamos discernindo. Respostas de fé e obediência fazem o avivamento ganhar escala nos nossos dias. Respostas de fé e obediência fazem o avivamento ganhar proporção. Olha que interessante o que diz o verso 19 de Atos 10, verso 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Verso 21, vocês podem ler? 1, 2, 3. Agora pula para o 23, leiam 23, por favor. Atos 10, 23, vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, eu não sei se você percebeu, olha que interessante. O Espírito disse para Pedro: 3 homens vão te procurar, levanta e vai com eles. O Espírito deu uma direção. O verso 23 diz: Pedro chama-os para dentro, recebe-os na sua casa, e no dia seguinte Pedro faz o quê? Pedro faz o quê, gente? Vai com eles. Olha que interessante, o Pedro só foi no dia seguinte, porque aqueles homens chegaram tarde demais, e naqueles dias, era muito arriscado, muito perigoso, viagens noturnas, por causa dos ladrões, por causa dos riscos na estrada, por causa do risco de alguém passar mal, enfim, era muito frio, tinha muitas variantes, que faziam eles não viajarem de noite, eles preferiam viajar durante o dia. E Pedro só não vai no mesmo dia porque era de noite. Ele chama aqueles homens para dentro da sua casa e ele faz o quê? Vocês vão repousar aqui comigo e pode ter certeza, o Espírito falou comigo, amanhã cedo a gente está partindo. Amanhã nós partiremos. Olha que interessante, o Pedro não questiona, gente. O Pedro não arruma justificativa. O Pedro não posterga, o Pedro não procrastina, o Pedro simplesmente levanta e faz.
Eu acho que falta um pouquinho disso para nós. Nós sermos um povo que simplesmente se levanta e faz. Pastor, para eu ir servir marmitex à noite para os moradores de rua, eu não posso ir sozinho. Eu tenho que chamar uma equipe da igreja muito grande, porque sabe, as coisas de Deus são grandes. Não, pastor, para eu ir evangelizar, eu não posso ir sozinho, porque pode ser um risco para minha integridade física. Ô irmão, você está no Capão Redondo, você está aqui, há risco para a sua integridade física. Você sair na esquina tem risco para a sua integridade física. Na sua casa tem risco. Acorda para a vida, mano. Até quando a gente vai ficar, eu não faço porque não tem um grupo, eu não faço porque não tem pessoas, eu não faço. Pedro, recebe esses homens porque eu estou enviando. Eu recebo. E amanhã cedo a gente sai. Eu não quero saber quem vai, eu vou. O povo de Deus, irmão, precisa simplesmente se levantar e fazer. Você sabia que tem muitas coisas que acontecem nessa igreja? Não é porque teve um grande grupo fazendo no início, não, meu irmão. É porque alguém, incomodado pelo Espírito Santo, se levantou e começou a fazer. E aí, à medida que a pessoa faz aquilo que é a direção de Deus, o Espírito Santo impulsiona, o Espírito Santo sopra a vida, o Espírito Santo frutifica. Aí sabe o que acontece? Mais gente quer se aproximar. Não, eu quero fazer também, eu quero também. Mas alguém se levantou. Alguém disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente quer grupos, né, gente? A gente quer muitas pessoas. A gente quer ir servir os moradores de rua só se for muita gente. Se for só a gente é pouco, né? Eu penso que nós precisamos simplesmente se levantar e ir. Se levantar e ir. É importante a gente lembrar que a obediência está diretamente relacionada com amor. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que se a gente ama a Deus, a gente vai obedecê-lo. Pastor, eu amo a Deus de todo o coração. Se você não obedece, é balela. Da boca para fora. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. 2 João capítulo 1 e verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus. O que é o amor segundo João? Que a gente ande segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Como já desde o princípio vocês ouviram, que andeis nele. Se vemos Deus como nosso Pai, e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, a gente deve aceitar e obedecer tudo o que Ele está falando. Irmão, nunca é demais lembrar que a desobediência foi a raiz dos principais males que a raça humana viveu. Foi por causa da desobediência de Adão e Eva que a maldição foi estabelecida sobre a humanidade. Foi por causa da desobediência deles que houve uma maldição completa na humanidade. Agora, foi por causa da obediência de Jesus que Deus trouxe redenção para toda a humanidade. A desobediência de Adão trouxe maldição, mas a obediência de Cristo trouxe bênção. Atos capítulo 10, versículo 44, eu já estou caminhando para o final. Qual o resultado dessa história? O avivamento estava ganhando forma na vida de Pedro, em Cornélio, na família de Cornélio. E o resultado disso a gente consegue ler no verso 44. Vamos ler? 1, 2, 3.
Uau! O Espírito Santo caiu. O Espírito Santo caiu, sabe por quê? Porque teve gente respondendo com fé e obediência. O Espírito Santo caiu, sabe por quê? Porque teve gente associando o que Deus estava falando no presente com aquilo que Ele já falou no passado. O Espírito Santo caiu, sabe por quê? Porque tinha gente se libertando das suas tradições religiosas, para andar conforme o movimento do Espírito. Por isso que o Espírito caiu. Algumas pessoas me perguntam: pastor, por que o Espírito não cai como antigamente? Eu acho que a pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser outra: será que nós somos tão crentes como alguns eram antigamente? O Espírito é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem. Não foi Ele que mudou. Alguma coisa mudou em nós, gente. Alguma coisa mudou em nós. O problema não é do Espírito. Ele quer cair. A pergunta é: será que tem fé e obediência? Será que tem gente associando o que Jesus falou no presente com o que Ele já falou no passado? Será que tem gente disposta a se libertar das tradições religiosas que impedem a gente em andar em sintonia com o Espírito? Eu vou terminar lembrando a vocês algo que provavelmente vocês já aprenderam, e isso é só um lembrete. Irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, há dois tipos de chuva: a chuva temporã e a chuva seródia. Diga comigo: chuva temporã, e diga comigo: chuva seródia. Qual era o objetivo ou a função da chuva temporã? A chuva temporã, ela preparava a plantação logo no início. Então preste atenção: a semente era lançada, a chuva de inverno ou chuva temporã caía, e ela fazia parte do cultivo daquela semente que acabou de ser plantada. A chuva temporã era importante para cultivar a semente e ela germinar. Só que quando chegava na primavera, vinha a chuva seródia. Qual era a função da chuva seródia, gente? Essa chuva vinha poucas semanas antes da colheita. Preste atenção nisso. E o objetivo da chuva seródia era fazer a semente brotar, crescer, amadurecer e preparar ela para a colheita. Ah, você ainda não entendeu. Irmão, a chuva temporã, o derramar do Espírito, ele é comparado ao derramamento da chuva. A chuva temporã, ela veio sobre nós para permitir que a palavra de Deus entrasse no nosso coração. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do quê? Que mais? Que mais? A chuva temporã amoleceu o nosso coração para que a palavra entrasse. Ela entrou. Segura aí, ela entrou. Só que depois que ela entrou, irmãos, vai vir uma segunda chuva. A chuva seródia. E sabe o que a chuva seródia faz? Ela faz a semente que já está dentro crescer, brotar, amadurecer. Por quê? Porque esta semente precisa produzir frutos para a colheita. Irmão, a colheita está chegando. Povo de Deus, Jesus está voltando. Só que antes dele voltar, a chuva seródia vai inundar a nossa terra. Não é tempo de meninice, de infantilidade. Não é tempo Paulo disse, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando eu deixei de ser menino, parei com as coisas de menino. Não é tempo de infantilidade. É tempo de você permitir o avivamento, o derramar do Espírito, regar a terra do seu coração, fazer esta semente que já está aí dentro, ela brotar, ela crescer, ela amadurecer. É tempo de você amadurecer, porque o Senhor vai vir nos colher.
Ele não vai colher fruto verde, irmão. Ele sabe colher. Ele vai colher fruto maduro, fruto pronto, preparado. É tempo da gente se despertar e perceber que avivamento tem muito mais a ver com uma agenda de Deus do que com falácias dos homens. Pastor, como é que eu vou crer no avivamento, sendo que o mundo está vivendo uma tragédia? A fragilidade humana está sendo exposta. A ciência é limitada. A economia do mundo está abalada. Como é que eu vou crer no avivamento? Irmãos, o Espírito do Senhor está sobre nós. E o Senhor nos unge para levar boas novas, para anunciar restauração aos contritos, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para anunciar que o ano aceitável do Senhor se aproxima. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. Ouça isso, a igreja nesses dias vai se tornar mais avivada. A igreja nesses dias vai se tornar mais obediente. A igreja nesses dias vai cumprir a missão, vai amar mais a Deus e vai amar mais o próximo. A igreja nesses dias vai estar mais faminta, mais sedenta por Deus e mais sedenta também pela palavra de Deus. A igreja nesses dias vai se movimentar em fé, vai avançar em territórios e vai fazer as trevas recuar. Esse é o papel da igreja, porque a palavra diz que as portas do inferno não resistirão. Não é a igreja que está com medo do inferno, é o inferno que tem medo da igreja. Mas irmãos, uma igreja madura, uma igreja que sabe a sua identidade, uma igreja que sabe de onde veio e sabe para onde está indo, uma igreja que tem falha sim, que tem problema sim, mas uma igreja que ama Jesus. O avivamento está ganhando forma em nós. Feche seus olhos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque como o Espírito caiu na casa de Cornélio, o Espírito também cai sobre nós nessa manhã. Da mesma forma, Pai, que o Senhor achou fé e obediência, da mesma forma que o Senhor achou disposição de associar o que o Senhor está falando no presente com aquilo que o Senhor já falou no passado, da mesma forma que teve gente disposta a se libertar da religião, eu te peço, Senhor, acha essas marcas em nós aqui nessa manhã. Acha essas marcas nessas pessoas que estão acompanhando essa transmissão online, Senhor. Acha essas marcas em nós e na nossa casa. Porque, Senhor, nós cremos que o avivamento não é uma história. Nós cremos que o avivamento não é uma falácia. Nós cremos que o derramar do Teu Espírito, o derramar da chuva seródia, não é, Senhor, algo que ficou preso no passado. Nós cremos que este movimento é para os nossos dias. Por isso, como igreja, nós oramos, como igreja, nós declaramos que o avivamento ganhe forma em nós, que o avivamento ganhe forma em nós. Pai, nós declaramos que a fome pela sua presença e pela sua palavra seja restaurada, que a fome, Senhor, por mais de Ti seja ativada nessa manhã, que o poder do alto revista, venha sobre nós, venha sobre a igreja, venha sobre o Teu povo, que o poder do alto, Senhor, nos cubra e nos torne capazes de viver toda a integralidade do avivamento. Querido irmão, irmã, se coloque de pé. Se você pode, erga suas mãos e continue orando ao Senhor. Continue orando para que o avivamento ganhe forma em sua vida. Sim. Ganha forma em nós, Senhor.
Ganha forma em nós. Ganha forma em nós. Que a chuva seródia seja derramada sobre nós. Que a chuva seródia regue a semente que já foi plantada e faça essa semente amadurecer, brotar, crescer. Que a chuva seródia venha sobre a igreja. Peça por mais, igreja, peça por mais. Vamos.